acho que foi muito natural. Foi só... não há grande mistério em começar a fazer as coisas. É só começar. Não saem logo bem. Mas o impulso foi igual a outra coisa qualquer. É preciso escrever uma letra, vou escrever. Pronto. Andava por aí a tentar saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés. Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas que transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta vez é o Tomás Wallenstein, vocalista dos Capitão Fausto, que na passada sexta-feira, dia 15 de março, lançaram o novo álbum A Invenção do Dia Claro. Eu já queria falar com alguém da banda há algum tempo e surgiu esta oportunidade agora, por alturas do lançamento do álbum, e eu gostei muito de perceber um bocadinho esta questão do rock em português. Até já. Olá, Tomás. Olá. Obrigado por esta oportunidade. A primeira pergunta que eu faço a todos os convidados é uma vez até disseram, será aquela pergunta do que é que dizem os teus olhos, mas não é? É se a criatividade estava presente de alguma forma na tua vida, se havia familiares engenhocas, artistas, hábitos culturais, esse tipo de coisas. Eu sou filho de músicos. A minha mãe é cantora e o meu pai é contrabaixista na Orquestra Sinfónica. A minha irmã é atriz, o meu tio também é ator, o meu avô era escritor e ator, a minha avó também era escritora. Portanto, Estava lá tudo. Estava lá tudo, nesse caso, sim. E achas que isso te influenciou? Evidentemente, acho que sim. Acho que cresci a ouvir música, a ir a espetáculos e a ir ao teatro e, portanto, acho que facilitou-me, pelo menos o processo de ficar a gostar da arte no geral e especificamente de música. Eu estudei música desde muito novo, fiz o conservatório, estudei violino e fiz figuração infantil quando era miúdo nas óperas de São Carlos. Portanto, sempre me teve foi muito natural a minha relação com as artes. Sim. Com a música no geral. Nunca fugi muito. Depois, na adolescência, comecei a andar à procura de fazer a minha própria música e de aprender a tocar outros instrumentos e tocar com amigos e etc. E o teu objetivo, que é sempre aquela pergunta de o que é que vais ser quando fores grande, já passava por ser músico, ser ator? Não. Aliás, adiei até ao último momento decidir ser músico de profissão. Fiz, como eu te contei há pouco, eu estudei arquitetura. Antes disso ainda estudei engenharia e gestão industrial. Grande mistura. Sim, acho que na altura em que escolhi os cursos, sim, pensei um bocado nisso, já tocava em bandas, já tocava com amigos e etc. Só que nunca pensei em ir estudar isso porque quis manter a música num lado lúdico e num sítio onde eu me refugiasse do resto das horas do dia que passo. E depois, à medida que fui fazendo música e que começámos o Capitão Fausto e começámos a fazer música e começou a exigir cada vez mais tempo, fui progressivamente profissionalizando a minha música. Mas também não querias pôr a pressão de se calhar da música ser o meio de sustentação? Porque, por exemplo, eu falei isso com a Vera Marmel e ela ela sempre teve muito claro para ela que não queria ter esse ónus na paixão dela ser também um meio de subsistência, se assim se pode dizer. Sim, eu pensei um bocado nisso, mas depois às tantas tornou-se inevitável também. Se eu quero fazer as coisas bem, tenho de gastar muito tempo. Para eu gastar muito tempo a fazer estas coisas, tenho de ganhar dinheiro. Portanto, passou a ser a minha profissão. Então não houve dúvidas, ou a maneira como tu estavas a explicar, é assim, parece que não houve inquietação de gestão para a arquitetura, para a música. Houve muita inquietação, ou seja, eu passei pela faculdade de uma maneira sempre a meio gás, porque saía das aulas para ir ensaiar com os meus amigos e fora depois o resto da vida de pessoa nova, normal, na cidade,
vida social e de amigos e de festa e de programas. Mas houve muita inquietação durante a minha fase toda de crescimento, provavelmente para andar à procura do que é que eu queria, o que é que eu iria finalmente fazer e como é que iria ficar independente. Sim. E a música ajudava a ter aquilo que estavas a dizer, era o teu refúgio, ou seja... Não me sentia mal a precisar de me refugiar, mas ia com entusiasmo combinar ensaios com amigos e a passá-las de aluguer e ir para casa uns dos outros gravar e etc. Era uma diversão que nós tínhamos e não nos apercebíamos que estávamos a trabalhar, mas na verdade é um trabalho, não é? Claro. Eram muitas horas passadas para chegar a um produto final. Mas sim, eram momentos que eu gostava, que eu ainda gosto, felizmente. Não, é bom que se mantenha, não é? Claro. E quando é que começou a questão de vocês escreverem as vossas músicas? Foi desde o início? Foi muito rapidamente, nós juntámos... Não passaram pelos covers? Sim, passámos um bocadinho, e acho que é uma coisa normal de bandas, até para aprenderem a tocar uns com os outros e etc. Mas rapidamente, nós já vinhamos de outras bandas, portanto o Capitão Fausto não começámos exatamente do zero, e rapidamente começámos a querer fazer músicas nossas e a escrevê-las. Fomos experimentando. Mas tu já escrevias, nem que fosse poemas, ou seja, começaste logo a escrever letras? Sim, já tinha escrito uma outra coisa antes, e as primeiras que escrevi com o Capitão Fausto também não saíram cá para fora, fomos melhorando nesse aspecto, até começarmos a ter confiança. Num grupo também há uma parte que facilita, que é a confiança nas coisas que estamos a fazer, é dada uns pelos outros. Portanto, rapidamente começámos a querer publicar coisas, pôr coisas na internet, etc. Os tempos do MySpace ou uma coisa assim? MySpace ainda. Pois, ainda não havia... Já havia Facebook. Sim, quando não havia Spotify. Não havia Spotify. Estava muito embrionário. Sim, ainda. Claro. E tu, quando começaste a escrever, começaste logo, imagina, escreveste 20 letras, escreveste uma, começaste a partilhar com o pessoal, como é que isso funcionou? Começámos a fazer música e a pensar, bem, agora vinha aqui bem uma voz, que eu, ok, posso tentar escrever uma letra em português, não sei o quê, começava a tentar, depois mostrávamos uns aos outros. Acho que foi muito natural, foi só, não há grande mistério em começar a fazer as coisas, é só começar. não saem logo bem, mas o impulso foi igual a outra coisa qualquer. É preciso escrever uma letra, vou escrever. Pronto. Sim, mas é engraçado que eu, como quer dizer, já estou a mudar um bocadinho, mas funcionava muito no registro de é preciso estar tudo perfeito para ser feito. Queria um bocado também perceber, é esse ambiente de amigos, de playfulness, que também permite que haja essa confiança do bora lá? Sim, ajuda. Não é essencial, mas ajuda. Mas acho que, sobretudo, nestas coisas não devemos estar a pensar, ou seja, por um lado, nós com os Capitão Fausto temos um grande foco em tentar fazer o melhor possível das músicas que fazemos, mas por outro não podemos ter muito medo de falhar a fazer as coisas, porque é meio caminho andado para não as fazer, ou para fazer menos, ou para fazer pior. E portanto acho que vem um bocado da despreocupação de se vai correr bem ou mal, e se vai ser bom ou mal é um bocado indiferente, desde que nos agrada a nós. Claro. E acho que essa mentalidade desde o princípio existe desde o princípio connosco e mantém-se desde aí, é uma coisa que não mudou, não temos medo de fazer aquilo que fizermos, e se ninguém gostar, ninguém gostou, fazemos mais. Não, mas hoje em dia é fácil. Pois, mas eu também uma vez ouvi alguém a dizer sobre essa questão de ter o medo de estar a fazer músicas para que os outros gostem. Tu não controlas o outro e arriscas-te a que ninguém goste, nem tu, não é? Exatamente, é isso. Eu normalmente digo isso. Quando me perguntam, acho que o estado fundamental da música que nós fazemos tem de estar a ser muito amada por nós, mesmo que mais ninguém goste. Ou seja, se nós começarmos a tentar prever o que é que as outras pessoas vão gostar sem sermos as outras pessoas, claro, passa a ser só uma suposição, e nessa suposição perde-se
a meio caminho nossa paixão pela própria coisa. Ficamos a não gostar tanto, mas a fazer o compromisso para as outras pessoas gostarem mais, e depois quando a vamos defender, estamos a defendê-lo com muito menos força, portanto não vamos conseguir convencer ninguém. Claro, estamos a trair. Exatamente. Portanto, acho que o processo tem de ser sempre o mesmo. Nós gostamos, está bom para nós, mostramos. Quem quiser gosta. Até como é que é o processo? Tu lembras-te de uma coisa, escreves, chegas junto do pessoal e dizes, olha, como é que é, tive isto? Como é que isso funciona? Nós juntamos-nos, sentamos-nos em ensaios, começamos a tocar com ideias de que as pessoas às vezes trouxeram de casa, ou que saem no momento, ou que ouviram o outro a tocar e pegaram e transformaram. O início pode ser de várias maneiras. E depois, quando as coisas começam a tomar forma, eu sento-me a escrever, e também pode acontecer de mil maneiras. Já houve este último disco que nós gravámos, eu já tinha o esquema todo na cabeça antes de eu começar a escrever, já sabia sobre o que é que ia escrever, do princípio ao fim. Mas nos outros, muitas vezes eu sentava-me, começava a escrever frases soltas, e a primeira frase que me agarrava começava a puxar as outras todas que saíam, e eu no meio começava a encontrar uma temática e a desenvolver através, se calhar, só de uma frase ou só de uma melodia de voz em que aquela frase ia se encaixar, etc. Nós somos bastante metódicos na maneira de trabalhar, mas nessa aí acho que não nos restringimos muito, pode vir um bocado de todas as maneiras. Já houve músicas que foram só gravadas por um ou dois de nós e todas recortadas no computador e quase não teve a banda a tocar, e já houve músicas que foi só um único take da banda toda e que não se acrescentou nada, foi só a voz por cima, etc. Pode haver muitas maneiras de fazer as coisas. E tu estavas a dizer que há aí um momento em que cada um traz um bocadinho e pega nas coisas do outro. Tu dizes que há um momento em que depois vais e começas a escrever, ou tu já te é mais fácil identificar esse momento, ou esse momento também vai variando? Vai variando, e às vezes demoro a arrancar um bocadinho. A música já está a ganhar toda a forma e nós já estamos todos a perceber como é que o conjunto das músicas vai ficar, e se eu às vezes demoro a arrancar até eu começar a conseguir estar a escrever coisas e também depende muito. Houve letras que eu escrevi de enfiada, sentei-me aqui e saiu-me a coisa toda e nunca mexi muito, e houve outras que foi até das primeiras que eu escrevi umas frases e que andei a batalhar com elas e a riscar e a recomeçar versos e a recomeçar coisas, muito até quase ao processo final. Depende sempre do grau de satisfação com que nós estamos em relação. Eu escrevo as letras, mas nós falamos muito sobre elas e opinamos. Antes de escrever, durante? Depois, quando ela já, ou seja, em cima do que já está trabalhado, trabalhamos em cima. Às vezes há pessoas que têm sugestões, outras vezes para eles está bem, mas eu não estou a gostar muito, e é uma parte da autocrítica grande e continuo a tentar melhorar. Mas é relativamente pragmático, no fundo. Aí acho que nós já estamos habituados ao facto de não sabermos muito bem quanto tempo é que vai demorar a estar pronto. E este disco voltou a ensinar-nos isso também. Só ficou pronto porque nós marcámos uma data e dissemos até aqui vamos ter de fazer, e porque achámos que ali já íamos conseguir ficar satisfeitos com o resultado. E assim foi. Pois, vocês não estabelecem aquela de 2 em 2, todos os anos, 3 em 3, idealmente sim, mas a coisa pode resvalar facilmente. O nosso plano agora é começar mais cedo, para se a coisa demorar muito, não demorarmos muito a lançar, mas se ficarmos mais tempo sem lançar discos também não é grave. Acho que nada disso, mais uma vez, não há regra também. E o momento em que vocês sentem que a música está pronta, é reconhecido por todos? Há um que diz, eu por mim já está, e o outro, eu também. Ou é aquela coisa do pintor que nunca está pronto o quadro? A coisa pode sempre melhorar, mas nós também nos pomos, quando já começamos a aproximar-nos da reta final, toda a gente sente e sabe, e depois nós simplesmente marcamos, aí
marcamos um dia em que vamos ter de estar tudo fechado e estamos até esse dia a alterar coisas e a ouvir e no próprio dia ainda vamos aqui, abrimos as coisas, fazemos mais um print da mistura e não sei o quê, fecha, não se pensa mais nisso. Fica fechado. Tem de ser, isto é sempre com uma data marcada para entregar. Sem prazo... É fácil, é tudo, ou seja, É nós ir temos de ter fazendo um e fazendo e depois quando já se está a aproximar do fim, marcar um dia e trabalhar ao máximo até esse dia e depois não me pegar mais nisso. Para quem não percebe, que nunca esteve numa banda, se tu consegues descrever o que é isso de estar a tocar, é num dia tocam 5 horas, no outro dia que tocam 1 hora. Para um leigo como eu, como é que isso funciona? Que não faço ideia. Tem várias fases de processo. Há uma fase, no nosso caso, uma fase em ensaio, todos a tocar ao mesmo tempo uns com os outros, relativamente comprida. Uma fase paralela em que as vozes começam a aparecer e a ser escritas e que se testa. Depois uma fase de gravação, todos ao mesmo tempo. E depois a fase com as peças do puzzle que saíram dessa gravação de todos ao mesmo tempo, começar a fazer os acabamentos. Às vezes os acabamentos podem ser muito radicais e mudar partes inteiras de música. Mas então aí gravamos coisas sozinhos, só as guitarras, só por cima daquilo que já está gravado, gravamos as vozes, regravamos coisas que não ficaram muito bem, misturamos o equilíbrio dos sons e das tonalidades e da equalização, volumes e etc. E neste caso específico fomos nós também que misturamos o disco. Normalmente as bandas mandam para uma pessoa misturar, porque até não é muito a nossa competência. Como estavas a contar também, tivemos de aprender a misturar para fazer este disco. Mas há muito tempo à frente do computador, muito tempo a ouvir coisas repetidas, e acho que o segredo é não cansar demasiado os ouvidos, não ouvir demasiadas vezes as coisas, porque os defeitos vão estar sempre a aparecer se ouvir muitas vezes. Porque as coisas boas começam a não ser tão entusiasmantes, portanto a atenção sai delas e passa para um defeito seguinte. E esta coisa se calhar pode sempre ser melhor. Pois, também poderia, eu estava aqui a pensar que também às vezes poderia acontecer o contrário, que era começares a habituar-te ao erro, a tal coisa menos boa. Mas não, o que tu achas é que o bom vai ficando... mais normal para nós, porque nós ouvimos cada vez mais vezes, já não ficamos surpreendidos. E, portanto, por isso é que é preciso saber parar também. Acho que isso é essencial. E há alguém que tenha essa função dentro do grupo, por exemplo? Não, apoiamos-nos todos muito uns aos outros nesse aspecto. Para uma música há sempre alguém a dizer está bom e outra pessoa a dizer mas ainda falta não sei o quê, discute-se e decide-se, e para outra música os papéis podem inverter. Uma coisa que eu também queria perceber é, se por exemplo o irem para a estrada, o dar concertos, isso traz energia criativa, vocês aí também vos dá vontade de escrever, ou é um momento de mostrar aquilo que tiveram a fazer no estúdio? Eu acho que a criatividade, na minha opinião, é estimulada por tudo, basicamente. Diria até se calhar de uma forma grosseira, mas uma ida ao supermercado também pode contar para isso, ou qualquer coisa pode contar para a criatividade. Portanto, sem dúvida que andar pelo país fora de casa a ver sítios que não conhecemos ou que já conhecemos noutros casos é sempre muito estimulante. No entanto, não trabalhamos, não compomos e não escrevemos quando estamos em estrada, porque não há grande tempo. É um trabalho com muita viagem, muitas horas de espera, mas também dá-nos pouca capacidade a estarmos relaxados e concentrados. Os tempos mortos têm de sempre a descansar. Para recuperar. Não é? Exatamente. Uma coisa, quando tu escreves, tu estás a escrever para ti ou imaginas que há um personagem e estás a escrever para esse personagem? Para mim. Vai dependendo muito dos casos das músicas, mas regra geral é uma coisa bastante pessoal. E achas que, por exemplo, que o ato de escrever te ajuda a repensar? Sem dúvida. Aquilo que... Sem dúvida. Acontece-me muito de chegar a conclusões de coisas da minha vida depois de ter escrito um bocdo e de andar à volta delas, de ouvir, neste caso, mais do que ler, mas sim, ou seja, pôr os pensamentos no papel é uma maneira de arrumar as coisas também, arrumar as ideias. Há pessoas que, a minha mãe, por exemplo, tem um livro que escreve
diariamente que não mostro a ninguém. Eu também. Há anos. E eu nunca li, nunca quis ler sequer, mas é uma maneira de arrumar as ideias e de se focar e de se distanciar um bocadinho das emoções que as coisas... E muitas vezes também é tu perceberes que há maneiras que tu tens de pensar que tu não te apercebes, não é? Exatamente. E olhando em retrospectiva para as atitudes ou para as reações que nós temos, e muitas vezes, se formos muito emocionais, temos reações que não controlamos, a maneira de lidar com elas, de as evitar ou de as explicar, é parar um bocadinho para pensar. E se não tivermos tempo para fazer esse exercício, ao estar a escrever sobre isso, ele já está a ser feito. E então, pelo que eu percebo, as letras foram vivências tuas, ou seja, não estou a perguntar se são biográficas, mas há um bocadinho... Eu vejo por mim também é que muitas vezes nós depois enfabulamos aquilo que nos aconteceu e construímos uma história que não aconteceu. É um bocado isso? Felizmente, eu posso afirmar que são bastante biográficas, mas não deixam de ser ficções e não deixa de ser uma obra. Portanto, eu tenho a capacidade de decidir onde é que a linha que separa a ficção da realidade é colocada e até... de eu próprio estar a defender. Eu posso perfeitamente estar a dizer que uma coisa que eu estou a contar é verdade e não é, e vice-versa. Por isso é que nunca se saberá. Exatamente. E acho que as pessoas, prefiro que as pessoas tirem as suas interpretações do que estar a contar as coisas todas como elas são. E isso não irrita? Vou perguntar porque ainda não percebi muito bem, mas por exemplo, irrita um músico que alguém tente interpretar o que é que lá está, ou seja, da mesma forma que eu tenho amigos que são artistas plásticos, cada vez que se põem a tentar inventar histórias para quadros, ele diz, pá, se quiseres que a história seja, agora obrigar que o entendimento é aquele, que só há aquele entendimento. Eu acho que não, e regras, ainda ontem estava uns miúdos que vieram assistir a uma entrevista que nós demos, fizeram também umas perguntas e vieram perguntar se a interpretação deles de uma letra ou de várias letras estava certa, e havia coisas que eu via da mesma maneira, mas eu não posso dizer que está certa ou errada, porque eu acho que um dos grandes prazeres da arte é ela comunicar diretamente connosco e nós tirarmos as nossas próprias conclusões. Não me irrita minimamente que as coisas sejam... Eu até posso achar que está a ser mal interpretada, mas estou preparado para isso. Acho que vive muito disso. Não, é um bocado o que eu estava a tentar dizer, às vezes há aquela quase necessidade de ser a versão, ou seja, não permitir, porque é um bocado o que nós estamos aqui a dizer, toda a gente terá a sua visão, pode ser mais ou menos ajustada àquilo que tu querias dizer, mas não será nunca uma visão definitiva. Sim, não é. A única visão definitiva é a minha, mas também não vale a pena estar a fazer sinopses de tudo aquilo que se faz. Acho que terão com certeza, as outras pessoas terão com certeza as suas versões que são tão válidas como a minha. E agora eu estava a tentar perceber que, por exemplo, a sonoridade de uma música, quando tu vais escrever, isso influencia o tema da música? Ou seja, se... Acho que sim, não obrigatoriamente, e é mais uma peça com que se pode jogar. Ou seja, tanto se pode ir muito atrás daquilo que a música nos faz lembrar e ser muito literal e ir à procura do que é que melhor ilustra, ou que letra que é melhor ilustrada por aquele som, ou justamente ir ao contrário, fazer coisas antagónicas que façam uma espécie de um contraste violento, ou por simplesmente não ter muito a ver e ver o que é que acontece. Pode acontecer de tudo, mas acho que mesmo inconscientemente, claro que sempre que eu estou a escrever já sei como é que a música está a soar, e portanto, mesmo que eu não esteja a pensar, bem, será que estas palavras vão ficar aqui bem, ela está-me a influenciar minimamente. E como é que é a questão de encaixar, ou seja, as palavras nos ritmos? Porque eu vinha a ouvir, e tenho agora nestes últimos dias, quando estava a preparar a entrevista, e vou ouvir muito, e aquilo, ou seja, para quem está a ouvir parece que foi fácil, no sentido em que aquilo encaixa tudo, e o que eu vinha a pensar é,
Porque parece uma pessoa a falar, mas que a pessoa estranhamente fala e rima. Mas ao mesmo tempo tem essa fluidez de um discurso que não é... Como é que eu ia te explicar? Não é de propósito, mas é propositado. Sim, eu acho que quando eu procuro um bocadinho que assim seja, que aquilo sou o mais natural possível e que sou a uma pessoa a falar, basicamente, ou a cantar, mas a falar, nas palavras especificamente. Mas o trabalho de simplificação é o que dá mais, é o que demora mais tempo, no geral. Fazer simples é o difícil, não é? Exatamente, um texto sintético de 3 frases a explicar uma ideia complexa é uma ambição muito grande, é muito difícil de chegar e, portanto, também é um dos grandes focos que eu tenho quando estou a trabalhar, é tentar tirar o que está a mais, ser sintético, sucinto e exato. Não ficar lá a mais. Exato, não ficar Sempre palha, menos. não ficar palha, mais vale a menos do que a mais. Sim. Less is more. Less is more, sim. Sou muito Miss Van der Rohe Claro. neste aspecto. Então, tu já te aconteceu já teres, imagina, letras escritas e depois ouvir uma música e começar no fundo a encaixar? Ou normalmente é a música Raramente me acontece isso. Acho que quase nunca me aconteceu. Preciso, na minha maneira de trabalhar, preciso sempre de ter a música já como uma espécie de uma folha de papel com os espaços em que eu posso escrever e o espaço em que eu não posso escrever. Já tem lá umas linhas. Exatamente, já tem lá umas linhas, já tem lá uns sítios onde diz não escrever, reservado à administração. E a partir isso ajuda muito a começar e a agarrar o início da escrita. E depois, por aí fora, sugere-me logo um ritmo, ou várias hipóteses de ritmo melódico e ritmo das sílabas, e onde é que a prosódia vai encaixar melhor, e onde é que as sílabas tónicas podem bater depois com os instrumentos. É uma parte muito técnica, às tantas, que se calhar não vale a pena muito explicar, mas se quiser explicar, é tudo é porque o público que ouve tanto há músicos como não músicos. Claro. Acho que eu gostava de experimentar, acho que é uma coisa que vou fazer. Eu tenho estado a escrever mais também sem ser para música. Mas que é cinema, contos? Não, escrever sem formato, só escrever, ir fazendo. E tenciono fazer mais isso, e tenciono também fazer o processo ao contrário. Às vezes, se este processo, que para nós é mais natural, é válido, o inverso também é válido, que é os ritmos de um poema já escrito podem sugerir montes de ideias musicais para ela vir a acontecer, claro, também. Claro. E a maior parte das pessoas faz assim. Pelo que eu percebi, é mais comum musicar um poema do que letrar uma música já existente. Exatamente. Não, eu estava a pensar, se ou seja, tu evoluíste quase de um músico que escreve do que um escritor que toca. Eu comecei por ser um músico que começou a escrever, e se calhar agora sou mais escritor que toca, assim. mas acho que ainda considero-me, apesar de tudo, mais compositor do que escritor ou músico. Acho que é a parte que mais gosto de fazer. Eu gosto de tudo. Isso é bom. Sou um músico, compositor, escritor. Também faz omeletes? Exatamente, também sei cozinhar. Então vamos focar mais agora no álbum que vocês estão a lançar, A Invenção do Dia Claro. Como é que foi o processo porque pelo que eu percebi foram gravar para o Brasil? Gravámos o disco em São Paulo, a primeira fase. A primeira fase. Ou seja, foi todos a tocar ao mesmo tempo, as músicas já estavam quase todas planificadas. E quanto tempo é que isso foi aqui? Até irmos para São Paulo, 6 meses. Em São Paulo 2 semanas para gravar tudo. E depois cá voltámos a gravar há muitas coisas que voltámos a gravar, ou melhor, muitas coisas que lá não pudemos gravar e que gravámos cá, e outras que se substituiu, e o processo de mistura mais 9 meses. Portanto, foi um disco muito longo este. E assim, mas a questão é, foi muito longo, mas
não foi demais, certo? Não. Não houve contratempos, é que podia ter acontecido isto. Foi o tempo que ele precisava. Nós tivemos, foi o tempo que ele precisava. Não acho que que deva ter sido mais rápido, que devia ter sido mais rápido. Mas nós tivemos muito trabalho pelo meio, com muitos concertos e muitas digressões e outros tipos de participações e etc., que nos roubaram algum tempo de concentração de estarmos puramente focados neste disco. Mas acho que o segredo é tentar começar mais cedo. Tu disseste que este disco já tinhas uma ideia quase do guião da coisa, não era? Em termos líricos. Sim, quando nós começámos a compor, sempre da mesma maneira, sentarmos-nos toda a gente traz ideias, partir pedra, toda a gente interfere no instrumento do outro, há uma relação muito promíscua entre nós. São bitaiteiros? Somos muito bitaiteiros, e as pessoas temos discussões acesas em ensaio, saudáveis, mas acesas para fazer faísca. Porque quem defender melhor a sua ideia convence os outros, normalmente. Mas é um processo também muito democrático ao mesmo tempo. Parece um bocado o Parlamento Britânico, diria. Assim, as pessoas falam alto, riem, gozam umas com as outras, mas chega-se a uma conclusão em conjunto. Mas eu acho que isso é necessário, daquilo que eu tenho também ao longo destes anos estudado um bocado a criatividade, aqueles ambientes em que toda a gente concorda, também não é criativo. Não é estimulante. Mas eu estava a contar em relação a partir do momento em que começámos justamente nesse processo de fazer as músicas, eu comecei a pensar sobre o que é que iria escrever e rapidamente, antes de eu começar a fazer, fiz um esquema muito específico de como é que ele ia funcionar, porque tinha uma história que gostava de contar. E o que é que te levou a escolher essa história? Nada, gostei dela e achei que era uma boa ideia. Achei que era suficientemente boa para eu gastar o meu ano seguinte a escrever sobre isso, sim. E, por exemplo, tu vais acumulando, imagina, vês um filme e aquilo fica lá registado, registas num caderno, aquelas trocas ou aquele ambiente, às vezes um ambiente pode sugerir uma letra, não é? Sim. Acontece, pode acontecer, é raro, mas acontece de vez em quando. Mas ter uma ideia fora de contexto e tomo nas notas do telefone. Ou escrevo uma frase, ou escrevo uma ideia sobre uma coisa, ou às vezes uma maneira de tocar uma música num concerto. Tomo nota, fica registado. Muitas vezes as notas que eu tomo não são usadas para nada, também me acontece. Tenho montes de notas dos últimos 5 ou 6 anos de coisas que nunca usei. Então qual é a necessidade de sentir que ela não voou? Sim, porque algumas, de facto, já me aconteceu. Por um lado, ter tido ideias, depois estar-me a tentar lembrar de que é que eu me tinha lembrado e já não conseguia ficar frustrado. Claro. E por outro, haver algumas que de facto foram aproveitadas. Portanto, sempre que me lembro de alguma coisa e sempre que me lembro de registro, porque também me posso esquecer de registar e não me esquecer da coisa. Sim. Pode acontecer também de várias maneiras. E tu estavas a falar que andaram a tocar muito e pelo que sei também tens outros projetos. Como é que é a gestão de Capitão Fausto, os outros projetos, se calhar colaborar com outras pessoas? É muito clara, cada vez mais é Capitão Fausto o principal e a prioridade. Tudo aquilo que nós fazemos a mais tentamos fazer se tivermos tempo. Não temos tido muito tempo nem para fazer músicas para modernos, nem para fazer músicas para Bispo, que é o Manel, o Francisco e o Domingos que compõem. Temos estado mais em cima da editora, nós temos a Cucamonga, estamos a editar 2 discos agora para este início de ano, que é o disco dos Ganso e o disco do Luís Severo. Editámos no ano passado o disco dos Reis da República. Portanto, acho que o tempo extra que temos tido fora de Capitão Fausto temos investido bastante na editora. E qual é que é já agora o objetivo para a Cucamonga? Não tem objetivo financeiro nem comercial absolutamente nenhum, a não ser se encontrarmos música que achamos que deva ser mais ouvida, ajudar naquilo que nós conseguirmos. Basicamente acho que é uma espécie de escolas do Sporting.
Mas nós não vamos. Se tivermos a editar um artista que fica com uma dimensão muito grande, nós vamos ser as primeiras pessoas a dizer que não temos capacidade para dar vazão àquilo que ele precisa. Vendem-no para o Manchester? Exatamente. Vamos dizer, olha, se há mais pessoas interessadas que têm mais capacidades, nós somos os primeiros. O nosso objetivo o nosso trabalho está feito, basicamente é isso. Ou seja, não é com tristeza que iremos. É o contrário, ainda bem que assim aconteceu, nós fizemos a nossa parte. E acho que é importante, faz falta. Faz sempre falta, ou seja, não estou a dizer que nós estamos a preencher um buraco que não existe, um buraco de coisas que não existem, mas toda a ajuda é importante porque nós sabemos que às vezes pode ser difícil. Vocês tiveram essa dificuldade? Nós tivemos um progresso bastante rápido no início, depois de até fazermos o nosso primeiro disco. Tivemos a sorte de ter uma editora independente também que nos deu a mão e que nos ajudou muito cedo. Então agora é um pay it forward, é isso? Talvez sim, com ideias parecidas, em parte ideias parecidas que eles também tinham, mas nós quando éramos novos éramos as únicas pessoas que conhecíamos que tinham uma banda, dos amigos que tínhamos, não conhecíamos nenhuma outra banda que houvesse por aí, e portanto estávamos um bocadinho isolados na nossa maneira de fazer as coisas. E acho que se nós conseguirmos ajudar os músicos a conhecerem-se uns aos outros, a terem um sítio onde gravar, a perceber como é que é de planear o ano deles e umas coisas mais técnicas que são menos interessantes, mas que muitas vezes prejudicam depois a carreira das pessoas, se nós conseguirmos dar uma mãozinha nisso, acho que ficamos-nos a sentir bem. E isso para vocês já é, como é que eu dizer, já é mais fácil? Falaste aí a questão de gestão de carreira, que nós esquecemos que é um bocado, nós vemos a parte fora do carro e depois esquecemos que há um motor, que há um eixo. Nós estamos com uma equipa bastante grande agora a trabalhar connosco, grande em relação a quando éramos só nós os 5. Temos management, temos um manager que trata assim dos assuntos maiores, temos uma pessoa que trabalha com ele que trata, está diariamente atento a assuntos que tenham de ser resolvidos connosco. Temos uma pessoa que faz a promoção, que é a Kátia, tu conheceste. Temos uma editora, temos uma agência e temos a equipa de estrada que foi connosco, a equipa técnica de som, a equipa técnica de luz e a equipa técnica de instrumentos. E o que é que mudou dessa gestão? Porque eu estava a pensar agora no meu passado arquitetónico, a gestão de uma obra, não é? Porque tem que entrar o empreiteiro, tem que entrar o pedreiro, depois é os canos, depois é aquela treta toda. De que forma é que isso, ou seja, era feito de uma forma, vocês no início tinham que fazer tudo, não é? Sim, o processo é muito parecido, só que vamos conseguindo corrigir, fazendo o processo mais eficiente e com um trabalho de maior qualidade. E é fácil delegar certas coisas, que às vezes também há essa coisa de querer controlar tudo e... Nós ainda não perdemos a paciência para querer controlar tudo, mas há muitas coisas que são pura e simplesmente decisões que não nos vão afetar a nossa concepção artística nem a nossa vida diretamente, e que nós pura e simplesmente delegamos e temos de confiar. E aí a confiança também trabalha-se, rega-se à medida que as pessoas vão trabalhando juntas, e só dá para conseguirmos trabalhar com as pessoas com quem trabalhamos porque confiamos muito nelas em todas as vertentes, e acho que estamos muito contentes com a equipa que se montou ao longo destes anos. Boa. Então eu queria perceber, é que nós o rock em português ou a música portuguesa que teve como é que eu dizer, uma explosão grande há uns anos, e canta-se mais em português. Havia uma guerra quando eu era miúdo, que era a guerra, só se canta em inglês e essas Exato. coisas todas. Isso hoje em dia já deixou de ser sequer questão, acho que. Claro. Pronto. A questão é de que forma é que é possível aos músicos viverem, porque o mercado português é pequeno. Mesmo que vocês toquem muito, como é que é esse lado de ter que gerir uma carreira profissional? Não é muito fácil, confesso, porque
por muito já não se vendem discos, que era um sítio onde Claro. as pessoas ganhavam, os artistas conseguiam ganhar mais dinheiro, e hoje em dia, da maneira como o sistema todo está montado, ganha-se menos dinheiro com isso. Então É o ganha-se que é, quê? não Nos há grande concertos? coisa. É isso? Ganha-se principalmente de concertos. Portanto, é preciso tocar muito, é preciso perceber como é que se consegue ganhar público, sem perverter as nossas convicções artísticas. Claro. E há um lado estratégico nessa abordagem do, como estavas a dizer, de tocar muito, de ganhar público. Para isso é que serve o management, principalmente. O management te põe a articular a agência com a editora, com a banda, e planeia como é que a digressão pelo país pode ser otimizada e onde é que são os sítios onde é preciso ir trabalhar mais, ir tocar mais para ganhar público. Porque Mas uma vez E que a não nossa- se vende discos, eu não estou a conseguir ligar entre ganhar público. e fazer concertos. Sim. É- É público pós-concertos? Público para os concertos, que depois passa a ser público porque houve a música. Ou seja, nós ainda ganhamos dinheiro de venda de música. Não é significativo como seria Ou seja, as quando se vendiam percentagens discos. nos Spotifys e das... É completamente diferente, não tem nada a ver. Mas ainda ainda existe. Não deixa de ser. 0,001 cêntimos. É uma coisa assim qualquer. Por play. Mas o facto de se marcar um concerto no sítio já quer dizer que o sítio que marcou o concerto vai promover um bocadinho. Nós vamos promover o facto de irmos lá, põe as pessoas a falar e vai haver 3 ou 4 pessoas que vão lá ver, que depois, se gostarem, vão falar aos amigos, que mostram a música, não sei o quê. Da vez seguinte que lá formos, é assim que o processo de ganhar público é este. É É muito orgânico. muito orgânico e é estar preparado para ir tocar para poucas pessoas, com a esperança de que na vez seguinte se vai tocar para mais. Mas com a mesma energia, não é? Às Com a vezes o mesma desafio é energia. isso. Com a mesma energia e com exatamente a mesma música que faríamos em qualquer num Optimus circunstância. Alive. Em qualquer circunstância, vamos sempre fazer as coisas da mesma maneira. Se houver mais gente para ver, melhor. Se houver menos, azar. Não, eu estava-me a lembrar de um cómico qualquer, não sei se era o Jerry Seinfeld, a dizer que foi uma grande escola para ele, bêbado já às 3 da manhã, um bêbado às 3 da manhã, e ele fazer o set na mesma e conseguir, o desafio era conseguir ter a mesma intensidade e o mesmo gosto Para pouca gente. para pouca Eu gente. confesso que se me acontecer ir para um concerto em que está constrangedoramente vazio, pode-me deitar um bocadinho abaixo. Mas o que também entre nós fomos combinando e fazendo nessas alturas é tocamos uns para os outros e tocamos para isto ficar só bem. E também já aconteceram casos em que estava muito pouca gente, mas que as pessoas achavam que era tinha sido muito especial e estavam muito atentas e muito disponíveis, e portanto acaba por não ser a quantidade que interessa. Pois, eu lembro-me de um concerto que vi dos Mesa em Grândola, epá, deviam estar para aí 15 pessoas a ver, mas foi um concerto brutal, ou seja, porque aquelas 15 pessoas estavam lá A adorar. a adorar aquilo. Por isso às vezes não é só... Então eu queria perceber se, pelo que me estás a dizer, a energia que vem do público também vos motiva a vossa energia, claro. Sem dúvida. Um concerto não é um processo estéril. Não é pôr o disco a tocar. Nós estamos a comunicar com aquelas pessoas e aquelas pessoas estão ativamente a ouvir a música. Estão lá para isso também, só isso sente-se. Acho que é preciso ter sempre uma atitude de muito respeito para quem parou a sua vida para ir ouvir aquilo que nós estamos a fazer. Sim. Da mesma maneira que as pessoas, a própria pessoa, se eu for público num concerto, tem que respeitar também vou para lá o com uma artista. atitude de respeito, Claro. em relação àquela pessoa vai fazer exatamente as coisas como ela acha que são melhores e eu vou participar da melhor maneira, que é... Eu queria, agora falaste na questão de público, estava a pensar, o vosso álbum primeiro foi em 2011, se não me engano, certo? Estamos a falar 8 anos depois, se calhar o público cresceu com vocês, em termos, não o número, mas as pessoas em si. Se calhar pessoas que tinham 15 anos quando ouviram, Sem dúvida. agora têm 23, e vocês também cresceram, não é?
Isso tem tudo a ver porque quando andei a fazer a pesquisa, é a questão de mudaram muitas sonoridades, o que era mais rock, agora está mais suave e mais baladas. Esse crescimento é acompanhado pelo público? Faz sentido assim? Ou achas que não tem nada a ver? Mais uma vez, a maneira como a música é feita não tem nada a ver com isso. No entanto, há um bocadinho de tudo. Há pessoas que ouvem desde o princípio, há pessoas que ouviram mais numas fases, depois não gostaram dos discos e depois gostaram de outros e voltaram a ouvir. Há pessoas que só gostaram do último disco, há pessoas que só estão a conhecer agora, há pessoas que entretanto já se cansaram e que acham que aquilo era para quando se tinha 16 anos ou 17 anos e que agora têm 24 e são muito mais crescidas. Há o inverso, há pessoas que descobrem aos 50. Isso tem sido uma coisa interessante de observar a militância. E há militância com os Capitão Fausto? Há algum... Eu tenho ideia de haver, mas não tenho... Há um bocadinho. Acho que o público é muito heterogéneo. E nós às vezes nos finais dos concertos vamos para o pé da entrada com o merchandise, vender t-shirts e vender discos e aproveitamos para conversar um bocadinho com as pessoas e acho que é um processo muito interessante ver quem é que foi ver o concerto e quem é que apareceu. Às vezes vem uma criança de 4 anos pedir um autógrafo, outras vezes vem um casal de senhores reformados dizer que são muito fãs, outras vezes é um bando de universitários ou um grupo de pessoas que saiu do trabalho. Acho que acontece um bocadinho de tudo e é muito interessante conhecer as pessoas que foram lá ouvir-nos. Eu estava a pensar na questão dos festivais, que muitas vezes, uma vez ouvi uma banda a falar que às vezes é um desafio tocares para uma banda, para um público que não foi para te ver. Como é que é essa gestão? Porque eu acho que não será fácil. Aconteceu-nos a nossa última experiência assim foi quando tocámos no Pavilhão Atlântico, imediatamente antes dos Red Hot Chili Peppers, que era o cabeça de cartaz desse dia. Foi basicamente quem vendeu os bilhetes para esse dia de festival. E às vezes as pessoas estão lá mesmo para ouvir a coisa seguinte, mas também nós, a única coisa que podemos fazer é dar o nosso melhor, tocar como nós sabemos. E acontece muitas vezes pessoas, que não sabia quem eram estes gajos, vim cá para ver os Red Hot e gostei imenso. Ou outras, estes gajos nunca mais se calam, eu quero ver os Red Hot. Há um bocado de tudo, acho que não é problemático. Faz parte. Há alguma coisa mais que queiras falar que achas importante aqui relativamente a este álbum que nós não tínhamos falado? Não, gostava de dizer que apesar de termos conversado só os dois, tenho uma grande gratidão em trabalhar com as pessoas com quem trabalho. Sim. E felizmente continuamos a dar todos muito bem e o nosso foco principal é alimentar isso também. Acho que isso é uma parte importante. Isso faz-me lembrar de mencionar. Quando eu entrevistei o Ricardo Araújo Pereira, é porque sempre a imprensa sempre tentou a ferro e fogo dizer que ele era o líder, que ele era o chefe. E é engraçado perceber que entre eles isso nunca foi o caso. Nunca foi. E às vezes irrita um bocadinho essa questão de ter que... Não, é assim, no meu caso as pessoas às vezes podem assumir por e simplesmente porque mas assumem sempre que é o vocalista, seja ele quem for, é a voz que fala com eles. Sim. E é a cara que eles reconhecem mais rapidamente porque é a que canta. Mas no nosso caso não veria isso assim. Sim. Acho que é uma coisa de conjunto que só funciona quando estamos os 5. Sim, então eu queria agora um bocadinho perceber como é que tu geres o teu tempo, se acordas cedo, acordas tarde, se tens rotinas de fazer exercício físico, esse tipo de coisas. Durante a semana acordo cedo, nós tentamos sempre estar cá às 10, tentamos ensaiar 3 vezes por semana nestes períodos em que temos ensaios de manutenção só, e temos os restantes dias para fazer coisas básicas como responder a e-mails, pensar na capa no cartaz de não sei quê, etc. E em períodos de composição entramos às 10 e estamos os dias todos a ensaiar das 10 às 6, 7. Estamos este ano a tentar fazer ensaios mais curtos, porque por causa do barulho e a concentração fica mais eficiente se nós tocarmos menos horas de seguidas com mais pausas.
Gosto de jogar ténis, às vezes vou jogar com o Manela, ou com o Domingos ou com o Salvador. E tens hábitos, por exemplo, de ir ao cinema? Sim, não tenho feito de encher a isso. máquina, no fundo, é um bocadinho de encher a máquina da criatividade, seja ele como Sim, for. gosto de sair à noite, gosto de ir ver concertos. O que eu gosto mais de fazer é ir ver concertos mesmo. Mas gosto de ir ao cinema, não tenho ido ultimamente. Não me tenho organizado. Gosto de jantar fora, mas também gosto de chegar ao fim do dia, estar com a minha namorada em casa e chill out. relaxar, ver séries. Eu vejo muitas séries. Leio moderadamente. Gostava de ler muito mais do que leio. Mas gostavas de ler o quê? Ficção, não ficção? Geral. Non-fiction? Não sou muito seletivo nas coisas que leio. A última coisa que eu li... estive a reler agora A Invenção do Dia Claro, por acaso, por coincidência. A reler o quê? Não percebi. A Invenção do Dia Claro, do Amado Negreiros, justamente. Mas o último livro que eu li foi uma coisa um bocado trágica. Foi Sonata Kreutzer, do Tolstói. Uma história pesada. Mas gostava de tirar mais tempo para ler. Só que muitas vezes chego muito cansado e na altura que eu tenho para tirar tempo para isso, a cabeça não está com capacidade. E ou leio coisas muito, muito ligeiras, que também dá prazer, ou vejo mais séries. Então é um bocadinho... achas que isso te iria alimentar e que seria mais fácil escrever se lesses mais? Era isso? Não? Evidentemente que quanto mais se lê, melhor é para escrever. Mas idealmente eu conseguiria ter momentos para ler. Devia tentar arranjar mais de manhã, quando se está com a cabeça fresca, ter um momento de começar o dia com calma. Mas nestes últimos tempos não tenho tido margem. Tenho que estar cá sempre cedo, temos coisas para fazer. Depois isto vai acalmar um bocadinho agora, depois do disco sair. E é aí que vais começar a ler de manhã? Talvez. Senhores ouvintes, não de manhã não me liguem que eu vou estar a ler. Pronto, eu também costumo perguntar um livro que tenha sido importante para ti, ou que tu já referiste, mas se quiseres, imagina com um livro no teu crescimento que te fez mudar de alguma forma a maneira de entender as coisas. O Admirável Mundo Novo foi dos que eu gostei mais. Aldous Huxley, certo? Sim, do Huxley. Brave New World. E porquê? Deu-me uma certa perspectiva, porque aquilo é uma ficção científica, não é? Deu-me uma certa perspectiva de ultra-realidade caricaturada que eu fiquei. Eu lembro-me de falar muito sobre as coisas do livro, porque aquilo é muito inventivo, muito criativo e ao mesmo tempo muito humano. Ou seja, o que eu gostei mais nesse livro foi o facto de estar a projetar uma humanidade futura completamente à parte da que estamos habituados, à nossa imagem, mas com muita humanidade e muito... O pensamento que está por trás do livro é muito palpável, muito... É credível, não é? É ficção credível. Exatamente, e por simplesmente me estimulou muitos pensamentos. E que idade tinhas? Tens ideia? Não? 22, 23. Depois voltei a ler outra vez há 3 anos. Gostas de regressar a livros? Gosto. Fiz isso muito na minha adolescência com os livros do Harry Potter. Li cada um deles várias vezes. Sou um grande fã de Harry Potter, senhores ouvintes. Se tiverem merchandising, enviem. Exatamente. Canecas do Harry Potter, aceito. Muito obrigado, Tomás. Foi um prazer. Até à próxima. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado desta conversa. Eu gostei muito. Eu sou fã dos Capitão Fausto. Acho que eu comecei a ouvi-los talvez no segundo álbum e tenho estado a acompanhar e gosto do que eles fazem. E foi para mim um privilégio conhecer os elementos da banda. E depois de falar mais em pormenor com o Tomás Wallenstein, e ele refere aquela parte de começar, não é que a maior parte de nós não saiba que basta começar, mas depois não o faz, e aquilo que eu gostei de ver foi a naturalidade, a simplicidade com que ele refere
que é preciso começar e depois o que se tiver que corrigir, corrige-se, e não é grande drama. E realmente a maior parte das pessoas vive bloqueada com o e se nunca saberá até fazer. Por isso o conselho que vos deixo aqui hoje é comecem, e é um conselho que eu também estou a interiorizar. Já vou começando mais do que começava há uns anos, mas mesmo assim ainda há coisas que quero começar e que ponho para aqui a inventar desculpas e nunca vou saber sem começar. E outra coisa que vocês também podem fazer é ajudar o Falar Criativo através do Patreon, www.patreon.com/falarcriativo. Podem contribuir com, acho que o mínimo é $1 por mês, e isso ajuda o Falar Criativo. Podem também deixar as avaliações e as críticas no iTunes ou Apple Podcasts, ainda não percebi muito bem como é que aquilo se chama, e podem também partilhar com os vossos amigos que vocês achem que encontram valor neste tipo de conversas. E qualquer coisa, dúvida, sugestão, podem sempre enviar para o e-mail rui@falarcriativo.com. E eu andei com umas ideias de juntar os ouvintes do Falar Criativo, de conhecer a maior parte deles pessoalmente. Vocês têm ideias ou sugestões, podem enviar para o referido e-mail, vou repetir, rui@falarcriativo.com, e fica a aguardar as vossas ideias e sugestões para ver se conseguimos aí arranjar maneira de nos encontrarmos. Então até à próxima. Tentar saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés, quantas máscaras vão cair aos meus pés.